Bom dia. Aula hoje, então, sobre hipertensão intracraniana. Então, vamos lá, Amanda. Bom dia a todos, eu sou a Amanda. A gente vai, então, o tema de hoje é sobre hipertensão intracraniana. Eu vou falar um pouco da forma geral, sem focar na causa primária, mas de uma abordagem geral dessa hipertensão. Bom, então a gente não consegue falar sobre hipertensão intracraniana se nós não lembrarmos da anatomia. Isso muda muito os sintomas do paciente. Então, nós temos que lembrar principalmente que o crânio ele é dividido em compartimentos. Então, nós temos o compartimento supratentorial e infratentorial. Nós temos dentro da caixa craniana, nós temos sangue arterial, nós temos sangue venoso e o líquor. Tudo isso vai afetar, então, nessa hipertensão intracraniana, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Na figura direita, a gente consegue ver a tenda do cerebelo, tanto ali na parte hemisférica, como na base ali do crânio. E na figura da esquerda tem essa linha azul, ela é do sistema venoso, mas a gente nota que bem em cima do cerebelo tem, ali junto com esse sistema venoso, tem também essa tenda do cerebelo. Essa divisão infratentorial e supratentorial também é bem importante dependendo de onde ocorre, de onde está o insulto, né? Se é no cerebelo ou é na parte superior da tenda. Então, o que a gente tem que lembrar? Né? O líquido cefalorraquidiano, ele tem uma produção grande, né? Ele tem aproximadamente 500 ml ao dia, 150 estão circulantes, então nós temos todo as granulações aracnoides, nós temos os ventrículos que acomodam esse líquor, né? Nós temos a drenagem ali pela parte mais do aqueduto cerebral. Então, tudo isso vai ser muito importante na mecânica da hipertensão intracraniana, né? Tanto pelo volume que é ali, como pela acomodação cerebral em cima desse líquido cefalorraquidiano. Então, nós temos algumas causas. Elas podem ser, a hipertensão intracraniana, ela pode ser uma causa aguda, crônica ou intermitente. Uma causa aguda, bem clássica, é o trauma crânioencefálico. A VE, quando ele é mais extenso ou hemorrágico, ele também pode causar uma hipertensão intracraniana importante, a própria HSA. Tumores cerebrais, eles já são mais uma forma crônica, eles aumentam lentamente. A hidrocefalia, ela pode ser mais aguda ou crônica. Algumas intermitentes, então ali a própria meningite, que pode ter uma hipertensão intracraniana mais momentânea, né? Entre outras causas. Então, aqui só uma figura demonstrando, por exemplo, um hematoma subdural, muito comum em TCE, mostrando um desvio importante da linha média, que é um sinal significativo de que esse paciente está com uma hipertensão intracraniana, dificilmente assintomática nessa situação dessa tomografia. Aqui uma hemorragia intraparenquimatosa, bem extensa, também com desvio de linha média. A gente nota toda a perda do ventrículo lateral ali ao hematoma. Também esse paciente dificilmente não vai ter nenhum sintoma devido ao tamanho da massa que esse sangue intraparenquimatoso causou e todo esse desvio. Aqui um AVC isquêmico de artéria cerebral média, a gente sabe que ele acaba cometendo, fazendo essa isquemia de todo um lobo, causando muito edema, então, por conta dessa isquemia, que é algo relativamente comum de nós encontrarmos. Um TCE com algumas contusões também algo bem frequente na nossa rotina. Bom, então por que acontece essa hipertensão intracraniana? Qual é a fisiopatologia, né? Vamos passar rapidamente. Então, nós temos ali, então, além do tecido, nós temos o sangue arterial e venoso, como eu citei anteriormente, nós temos todo o líquor, e nós temos, então, isso circulando.
O fluxo normal de sangue dentro da caixa craniana, ela é em torno de 50 a 60 ml por minuto. Se for avaliar isso, esse sistema nervoso ele tem 2% do peso corporal, mas ele ocupa 15% do débito cardíaco. Ele tem essa necessidade mais alta de débito. Toda a regulação física e metabólica também desse sistema vai ter impacto nessa hipertensão intracraniana quando tiver esse insulto. E a gente tem que lembrar o quê? O fluxo sanguíneo cerebral, para nós termos então ali um fluxo ok, correto, a gente precisa de uma perfusão periférica cerebral e uma resistência vascular cerebral. Então, esses dois fatores vão determinar o fluxo. A resistência ela é inversamente proporcional e a pressão de perfusão cerebral ela é diretamente proporcional. Então, lembrando da pressão de perfusão cerebral, ela vai ser a nossa pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Então, nós temos uma força tentando levar o sangue para dentro da cabeça, para dentro da caixa craniana, e contra essa pressão para levar o sangue, tem uma pressão intracraniana, já que é uma caixa rígida, né? Então, essa diferença de pressão vai ser a pressão de perfusão cerebral. Então, separando, abrindo então essa equação, o fluxo cerebral ele vai ser dependente da pressão menos a PIC, então esses dois fatores, e tudo isso contra dividido pela resistência vascular cerebral. O que nós sabemos no geral de todo o nosso organismo? Quem define essa resistência vascular cerebral são as pequenas artérias e arteríolas. Elas têm essa maior capacidade de vasoconstrição, vasodilatação para aumentar ou diminuir a resistência vascular cerebral. Então, tudo isso do fluxo cerebral está diretamente, indiretamente relacionado com essas pequenas artérias e arteríolas. Muito clássico dentro da hipertensão intracraniana é a doutrina de Moron-Kelly. Então, nós temos, como ali no início da figura, nós temos o cérebro, todo o compartimento, nós temos o líquor, que ocupa uma parte significativa, o volume venoso, que também é uma parte significativa dentro da caixa craniana, e o volume arterial. Quando há algo ali, então, que começa a aumentar uma massa ali, então, surgindo, existem alguns mecanismos compensatórios para tentar manter a PIC normal. É a drenagem de líquor, então ele aumenta essa drenagem, diminui a quantidade de líquor, e é o aumento do retorno venoso para diminuir o volume venoso cerebral. Chega um ponto que isso já não consegue mais se compensar. Então, é o momento que a gente consegue liberar o máximo de volume de líquor, mas essa massa ela continua aumentando, então vai começar uma descompensação e a PIC vai começar a se elevar. Se nós considerarmos a PIC entre 5 e 15, alguns estudos já passando para 20, quando tem um insulto intracraniano, é a partir desse momento que a gente sabe que o organismo não tem mais como compensar de forma fisiológica essa hipertensão intracraniana. Então, esse gráfico também é bem clássico. Ele mostra que aumentos de volume até um certo ponto, o corpo consegue manter a mesma pressão intracraniana. Chega um ponto que essa parábola ela vai subir de forma exponencial, que é o momento que não há mais forma compensatória, fisiológica, que o corpo fisiologicamente não consegue mais compensar essa hipertensão intracraniana, e aí a gente começa a ter o aumento da PIC. E os sintomas juntos. Então, quando a gente pensa na hipertensão intracraniana, se a gente pensar nessa parte de arteríolas, de pressão de perfusão, nós temos um componente que é muito importante quando nós temos um paciente, por exemplo, que pode estar em neuroproteção. O CO2, ele é bem, a gente tenta controlar ao máximo, porque nós sabemos que se um paciente tem um PCO2 elevado,
ele pode também ter uma acidose, ter uma vasodilatação e vai aumentar o fluxo sanguíneo. Então, com essa vasodilatação dessas pequenas arteríolas, nós temos um aumento do fluxo sanguíneo, a gente perde aquele mecanismo compensatório de reduzir tanto o volume de sangue como líquor, nesse caso do sangue, e a gente vai ter um aumento da PIC, um aumento do extravasamento de líquido. Assim como na hiperventilação, então o paciente que está com uma PCO2 mais baixa, ele vai ter vasoconstrição, a gente aumenta essa resistência, como ela é inversamente proporcional ao fluxo, eu reduzo esse fluxo. Reduzindo esse fluxo, eu diminuo mais ainda a quantidade de sangue e consigo reduzir a PIC. Se nós pensarmos, então, em hipertensão intracraniana, nós temos várias, as principais causas, e elas vão levar, então, a um quadro ou de uma hipertensão intracraniana vasogênica, que é quando nós temos a perda da barreira hematoencefálica, nós temos perda de líquido vascular para o espaço extravascular, então nós temos esse edema vasogênico que pode levar à hipertensão intracraniana. Outra forma de hipertensão intracraniana é a hipertensão neurotóxica. Então, por exemplo, tem aumento das células, então, das células cerebrais, então não é esse extravasamento de líquido, e pode ser por efeitos de aminoácidos, por exemplo, que ele coloca ali o glutamato. E o citotóxico vai ocorrer, então, uma retenção de água nessas células, vai acabar a energia, nós vamos ter uma falha de bomba só de potássio. Essas células elas vão captar mais líquidos e vai ter um edema da célula e não necessariamente do espaço extracelular. Então, esses são os mecanismos da lesão, né? Então, a gente tem uma causa, essa causa vai levar a algum desses mecanismos que vai causar, então, a hipertensão intracraniana. Quando nós pensamos em edema, então, por exemplo, o AVC, nós temos a redução do fluxo, nós não temos uma massa ali que vai aumentar, nós não temos um sangramento, mas essa redução do fluxo e parada do fluxo causa morte celular, e essa morte celular vai fazer com que as células percam sua energia e comece, então, essa bomba. É um edema, por exemplo, citotóxico. Então, por que ele fala ali, então, o edema é um feedback positivo? Nós temos um edema que vai comprimir os vasos. Então, a gente já tem um fluxo reduzido, essas células vão aumentando, elas vão comprimir esses vasos, vai reduzir mais ainda o fluxo. Quando a gente reduz o fluxo, a gente vai reduzir mais ainda o aporte e vai ter mais isquemia. Quando a gente tem isquemia, redução, os capilares eles se dilatam. Além de ter o acúmulo de água, os capilares se dilatam. A gente aumenta mais ainda a permeabilidade, isso vai aumentar mais ainda o extravasamento de líquido, e esse líquido vai para o interstício, piorando mais ainda o edema. Então, isso acaba virando uma cascata, um feedback positivo, e uma coisa vai piorando a outra. Então, algumas medidas que nós temos é tentar bloquear isso, então, tirar o insulto, por exemplo, ou tentar, então, reverter um pouco, principalmente essa parte de permeabilidade, extravasamento de líquido, tentando tirar um pouco disso. Então, ok, temos uma hipertensão intracraniana, ela vai levar às herniações, que é o momento em que normalmente nós temos os principais sintomas. Então, a gente pode ter aquela da parte tentorial, né, que eu expliquei que tinha um compartimento supratentorial e infratentorial. Quando nós pensamos em uma lesão supratentorial, que pode ser um AVC hemorrágico intraparenquimatoso ou até mesmo um subdural, nós temos, então, aumento do volume naquele compartimento. Então, supratentorial, por exemplo, ali na figura. O número 1, que está, então, ali na parte próxima à tenda do cerebelo, nós podemos ter a uncal, ela é uma das primeiras que podem acontecer e ela leva muito à anisocoria, por exemplo. Temos a central, pode ter do símbolo, do transcalvário. Então, isso vai depender muito de onde está essa lesão. E a infratentorial, geralmente é algum acometimento do cerebelo, ela pode herniar para cima
ou ela pode herniar para baixo no forame magno. Infelizmente, a maioria das hipertensões de infratentoriais, elas fazem uma herniação para baixo, para o forame magno. E aí nós não temos, por exemplo, uma anisocoria. O paciente às vezes está com a pupila normal e está tendo uma herniação do cerebelo. E acaba sendo fatal, porque ali a gente tem estruturas vitais, né? Então, aqui um exemplo do meningioma, né? A figura ali mostrando todo o desvio de linha média, ali a figurinha, a seta verde mostrando essa herniação de bulcos, compressão do mesencéfalo. Então, dependendo onde a região, vai ter essas alterações em imagem. Aqui também, um pouco mais didático, ele mostra ali um tumor, ali em região supratentorial, figura ao lado um tumor em região infratentorial, e quais são os destinos dessa herniação, né? Para onde que pode ter a herniação. Se pensar na herniação central, a gente pode ter compressão do diencéfalo, a paciente pode ter mudança de comportamento, de consciência, alguns sinais respiratórios. A pupila ela ainda pode estar com pouca diferença, uma pupila menor, com um baixo grau de miose. Se tiver uma lesão unilateral, ela também pode produzir uma hemiparesia. Então, essas lesões, se elas são mais avançadas, elas podem causar até mesmo uma decorticação ipsilateral, uma descerebração. Se pensar, então, no mesencéfalo, um pouco mais abaixo, o paciente pode progredir para taquipneia, as pupilas podem ficar fixas, e o nível motor, então, a gente pode observar que pode ter uma descerebração bilateral. Se for em ponte, então, vai ter a mudança da respiração, ela pode ficar rápida e superficial. E do bulbo, então, a resposta respiratória, ela fica lenta, irregular, ela pode alternar. Então, a gente vê, eu já vi, pelo menos isso daí, né? O paciente às vezes faz uma bradipneia, de repente uma hiperpneia, mesmo no ventilador, sem nenhuma causa. A pupila, nesse momento, já está dilatada. E, por último, ocorre a hipotensão e a morte cerebral, então, porque a gente já está bem na parte baixa ali do tronco, né? Então, sinal de que esse paciente realmente está com hipertensão bem elevada. Então, quando nós temos essa compressão do bulbo, a gente já encontra a tríade de Cushing. O paciente pode ter bradicardia, hipertensão, essa arritmia respiratória, isso é um péssimo prognóstico, é uma hipertensão importante, já ali do bulbo, do tronco encefálico. Então, aqui novamente uma imagem mostrando, acho que eu repeti sem querer. Os sintomas, eles podem ser variados, comumente cefaleia, vômitos e náuseas, causando por conta dessa hipertensão. Depois a gente pode ter alteração nos níveis, nos sinais vitais, como, por exemplo, alteração da respiração. E se mantém o aumento, né? Você aumenta, por exemplo, a pressão, você pode aumentar o fluxo cerebral, você pode ter uma piora dessa hipertensão, agravando ainda mais a hipertensão cerebral. Você pode ter diplopia, edema de papila, fotofobia, a gente vê realmente esses sinais, e como, por exemplo, alteração no nível de consciência. Nesse editorial que a doutora Carol, então, me mandou, ele é bem simples de ler, ele é bem didático, é muito bom para ter uma imagem geral de todo o manejo, então, da hipertensão intracraniana. Então, nós comentamos bastante da fisiopatologia, dos sinais e sintomas, agora o que a gente pode fazer quando a gente encontra um paciente nesse quadro. Então, todo esse editorial é resumido nesse gráfico, extremamente didático. Então, no quadro 0, se você tem um paciente que você está com suspeita de hipertensão intracraniana, primeiramente você tem que retirar tudo que pode ser confusional. Então, por exemplo, uma monitorização errada, que pode ser consertada e acabar mudando, né? Você tem que avaliar se realmente foi visto, por exemplo, a pupila, se o examinador fez da forma correta.
se há mesmo um rebaixamento no nível de consciência, ou às vezes era o basal do paciente. Se você tira todos esses fatores confusionais, você então tem que avaliar, você sabe que o paciente tem uma hipertensão intracraniana, você tem que avaliar junto com a equipe cirúrgica se há algo cirúrgico no momento. Eu acho que a hipertensão está bem ruim, pelo menos para não ter geral. Mas é bem potente e está todo mundo. Então, nesse momento, vamos imaginar que esse paciente tem uma lesão intracraniana e foi optado por um monitor de PIC. Se essa PIC ficar alta, então em torno de 20, 22, a gente pode iniciar algumas medidas. Algumas são medidas iniciais, podem ser medidas, são simples, como por exemplo a cabeceira mais elevada. Se nós elevamos a cabeceira, a gente melhora o retorno venoso, a gente facilita esse retorno venoso, assim facilitando aquele deságua do sangue venoso, que é uma medida de reduzir a hipertensão intracraniana. A gente pode falar ali uma discreta hipocapnia, mas é manter então o PCO2 no 35. A gente sabe que esse PCO2 ele pode ficar entre 35 e 45, então opta pelo valor mais baixo. Não é uma hiperventilação, é só um ajuste para manter o nível mais baixo do que mais alto dentro do que a gente pode deixar. Deixar o paciente uma normotermia, então a hipotermia a gente já não opta mais, né, nesses casos, mas deixar o paciente normotermo e não deixar ele fazer temperatura, fazer febre, por exemplo, também é uma medida um pouco mais simples, né, muitas vezes, e manter o paciente ovulante. Mesmo assim, tivemos todas essas respostas, fizemos essas medidas, e o paciente ainda continua com uma pique elevada. Então, nós podemos entrar com algumas terapias, algumas medicamentosas. Por exemplo, incrementar a sedação, se esse paciente não estava bem sedado, por exemplo. Iniciar, então, a avaliação do uso do manitol ou da solução salina. Talvez, aí sim, entrar com uma hipocapnia, eu vou falar um pouquinho disso. Tentar otimizar a pressão de perfusão, então, às vezes, otimizar a PAM, por exemplo, para aumentar um pouco essa pressão de perfusão. E avaliar, então, se não vale a pena uma nova tomografia. Então, aí ele vai seguindo. Mesmo assim, o paciente mantém. Então, aí aprofundar um pouco mais essa hipocapnia. É uma forma momentânea também de medida. Os estudos, eles idealizam isso. Se você tiver um monitor de oxigenação cerebral, por exemplo, uma saturação do bulbo jugular, otimizar, então, sempre frisar na otimização da PTC e também, novamente, avaliar a tomografia. Se você considerar que a gente já teve ali todo o máximo da terapia, o paciente não tem um prognóstico bom, muitas vezes ele está entrando para uma morte encefálica. Então, sempre a família tem que ficar ciente dessa gravidade. E a última estratégia, ele traz, então, o barbitúrico e a hiperventilação, porém, por um tempo máximo. É uma ponte para levar esse paciente para a cirurgia ou para tomar alguma medida, e não algo definitivo que a gente pode manter, como, por exemplo, a cabeceira elevada. Então, é a nossa última chance, tendo em vista que algo vai ser feito, como, por exemplo, a descompressão craniana, a craniectomia descompressiva. Então, o principal que a gente consegue usar é a osmoterapia, o uso do manitol, por exemplo, ou da solução salina hipertônica. Tem um outro estudo, eu acho que eu até trouxe ele, na maioria dos casos ele orienta ou ele indica a solução salina antes do manitol. Então, a gente aumentando essa osmolaridade estérica, a gente consegue reduzir o volume plasmático. Isso, a gente pode aumentar o volume plasmático e reduz a viscosidade por hemodiluição. Isso vai diminuir essa pressão intracraniana, por perda realmente de líquido. Isso é algo provisório, o corpo ele tem um mecanismo compensatório, então isso é algo mais, uma ponte também, talvez com uma tomografia, ou algo imediato, ele não consegue ser duradouro.
As doses estão ali, eu não vou citar, depois a gente faça a aula se for necessário, mas é mais ou menos, tem essas duas dosagens do manitol a 20% e a solução salina em torno de 100 a 200 ml. Nesse estudo ele também cita de 4 a 6 horas. A hiperventilação, então, como eu citei lá anteriormente, o PCO2, o CO2 no sangue, ele pode levar a uma acidose ou uma alcalose, isso podendo alterar ali a vasodilatação dos vasos e alterar a pressão de perfusão. Então, assim, a hiperventilação, ela também deve ser muito bem indicada. O corpo ele tem mecanismos compensatórios, ele não, por mais que você deixe o paciente hiperventilando, o nosso corpo vai tentar compensar isso, em algum momento isso não vai ser mais benéfico, nós não vamos ter mais aquela vasoconstrição que pode reduzir o retorno venoso, melhorar o fluxo sanguíneo. Mas, se nós também mantivermos por muito tempo, isso pode causar isquemia. Como o aumento da PCO2 leva a essa acidose, a gente pode ter uma redução do calibre dos vasos, e isso pode levar a uma isquemia, então, por hiperventilação. Os barbitúricos, eles reduzem o metabolismo cerebral, então ele vai diminuir o gasto energético, o cérebro vai precisar menor fluxo sanguíneo, porém ele tem muito risco de hipotensão, de infecções, deve ser uma ponte e tem muitos fatores de complicação. Então, o barbitúrico realmente ele tem que ser a nossa última opção. Em muitos lugares já não usam mais ele. Antes de chegar nesse ponto, já houve uma definição sobre o tratamento, enfim. Esse é o estudo que eu comentei, que ele fala muito mais sobre a solução salina. Ele enfatiza muito o uso de corticoide apenas em infecções, em tumores. Né? A gente ainda vê, infelizmente, algumas pessoas utilizando corticoide em trauma, por exemplo, mas aqui ele enfatiza muito sobre o uso de corticoide realmente, ou uma meningite, ou principalmente em lesões tumorais. O monitor de pique é algo complicado. Dependendo onde ele for implantado, ele pode não demonstrar aquela hipertensão. Se nós pensarmos que é uma lesão mais baixa e o monitor de pique está lá em cima ou contralateral, até ele ter um aumento da hipertensão, um aumento dessa pressão craniana a ponto desse monitor detectar, às vezes esse paciente já está com algum grau de herniação. Então, ele é algo que às vezes nos orienta, às vezes nos deixa um pouco mais. Às vezes o paciente já tem uma hipertensão para a gente acompanhar, mas às vezes um sinal, por exemplo, uma pupila que fica anisocórica, às vezes com uma pique normal, dependendo de onde é a lesão e dependendo onde esse monitor foi implantado. Muitas vezes a gente vê as tomografias após, esses monitores completamente mal implantados, então a gente acaba não considerando mais a pique. Embaixo nós temos as ondas, então o cérebro a caixa craniana ela é dura. Nós temos a parte, quando nós temos a pulsação, a gente tem uma pulsação cerebral também, o sangue vai para o cérebro de forma pulsátil, e nós temos que ter então a complacência cerebral. Então nós temos a P1, que é conforme a pulsação, e ali o cérebro já se acomoda, e essa onda então acaba formando a P2 e a P3, ambas reduzindo. Se nós temos uma P2 elevada, então quer dizer que esse cérebro pulsou e ele não tem espaço para essa complacência, então acaba aumentando mais essa pressão intracraniana. Então nós podemos ter uma P2 elevada, uma P2 mais elevada que a P1 e a P3 às vezes normal. Isso vai se agravando conforme então o grau de hipertensão intracraniana, até que no momento essas ondas, a P1 ela pode até sumir, porque a gente já tem dificuldade desse fluxo, e ali como no final da figura nós já temos uma curva totalmente
sem ondas, né? Que já é, então, um sinal patológico bem importante. Mas isso tudo, se essa PIC estiver bem posicionada, se esse monitor for um monitor adequado, né? Então, é muito difícil a gente se guiar apenas nisso, porém a gente acaba utilizando. Craniectomia descompressiva é uma forma de terapia. Ela pode reduzir a mortalidade, mas os pacientes que precisam disso muitas vezes acabam tendo um prognóstico pior, principalmente em acidente vascular cerebral, mais do que trauma. Trauma a gente vê a recuperação, principalmente de jovens, um pouco maior. E é isso. Ok. Acabou a sessão. Muito obrigada, muito boa a aula, Amanda. Boa mesmo, obrigada. Muito completa. Então tá, eu vou fazer alguns comentários, então vou voltar lá do começo para eu poder seguir a ordem aqui. Bom, vou começar daqui. Bom, então, sobre hipertensão intracraniana, isso tudo que a Amanda já falou, a gente tem que saber que o cérebro é uma caixa rígida e que ele não aumenta nem diminui, então sobra que o que está lá dentro é que vai ter que se acomodar se você tem algum processo patológico. A primeira coisa a acontecer é, toda vez que você tem uma massa, seja essa massa um tumor, um abscesso, um edema citotóxico por um processo isquêmico, uma hemorragia, então tudo isso vai fazer com que o compartimento lá dentro se desequilibre, se desestruture. Como ele não tem espaço para poder crescer, ele vai fazer com que o que está lá dentro saia. E é por isso que, inicialmente, a gente tem, então, diminui o retorno, você tem uma alteração de retorno venoso, então o sangue venoso, ele vai começar a sair mais lá de dentro, você vai ter uma diminuição do líquor também, então vai começar a ter maior drenagem desse líquor, você vai ver os sistemas ventriculares mais comprimidos, diminuídos. Depois disso, ele vai começar a apertar tanto o parênquima cerebral quanto a diminuir o fluxo arterial e entra então nesse ciclo vicioso de que aquela massa, ela tanto aperta quanto ela piora a perfusão do local e aquele tecido todo ao redor vai começar a morrer. E a gente sabe que independente de qual seja a patologia, tempo é cérebro. Então, quanto mais aquilo fica sem perfusão, mais tecido a gente vai perder, mais cérebro a gente vai perder e pior vai ser o desfecho desse paciente, tá? Então, seguindo aqui. Então, esse é a doutrina de Monroe Kelly, que todo mundo tem que saber. Ela é muito explicativa e é o que nos guia na hora de pensar. Então, até para tratar, né? Se você for tratar uma hipertensão intracraniana, às vezes você vai lá e coloca uma DVE nesse paciente. Então, além de ela ser algo que nos possibilita fazer um diagnóstico, ter uma avaliação, uma monitorização, ela também nos possibilita o tratamento. Então, quando você tem uma derivação ventricular externa, você mesmo vai lá e vai mexer nessa doutrina de Monroe Kelly. Se o paciente faz qualquer sinal de hipertensão intracraniana, se você for lá e abrir a DVE, você vai fazer com que esse líquor drene. E aí você vai aumentar esse espaço, vai permitir uma melhora a perfusão cerebral por isso também. Seguindo aqui, então, a curva de Langfit, ela mostra para a gente muita complacência cerebral, né? Então, assim, inicialmente, como tudo que a gente tem no nosso organismo, você vai aumentando o volume e o próprio órgão, ele tem a sua complacência, ele pode ir tolerando isso. Então, por exemplo, quando a gente tosse, a gente faz pressão intracraniana, e isso não nos causa nada, né? Porque a gente tem uma boa complacência cerebral. Então, o nosso cérebro, ele tolera essa alteração de volume lá dentro sem causar uma alteração de pressão. Quando a gente tem um paciente neurocrítico, a gente perde essa capacidade de complacência e pequenas alterações para ele causam grandes repercussões. Então, a gente, como pacientes saudáveis, estamos ali no começo da curva em que grandes alterações de volume não causam grandes alterações de pressão.
O paciente neurocrítico, ele já está numa fase mais avançada, ele já está ali na fase da curva, né? Então, se esse paciente neurológico que internou para você tossir, pode ser que ele faça uma herniação, porque ele não tem complacência cerebral, né? Então, para ele, pequenas alterações de volume podem causar grandes alterações de pressão. Sobre os gases, então os gases alteram muito a permeabilidade também cerebral. Então a gente mexe muito no gás carbônico. Então o CO2 ele faz vasoconstrição ou vasodilatação dependendo da quantidade que a gente tem ele no organismo. Então toda vez em que a gente tem um aumento de CO2, um paciente então fazendo uma acidose respiratória, a gente vai ter um paciente que vai fazer vasodilatação cerebral, e essa vasodilatação cerebral vai mexer lá na doutrina de von Roentgen, vai alterar, e isso vai causar uma hiperemia cerebral, um inchaço mesmo. E é por isso que às vezes a gente lança a mão de usar a hiperventilação, que é tirar esse CO2 lá de dentro. Acontece que isso é temporário. Então, sempre que você tiver um paciente com hipertensão intracraniana, essa não pode ser a tua primeira opção. Tá? Ela tem que ser lá para frente. Você tem que deixar o CO2 do paciente normal, entre 35 e 45 ou 35 e 40. Então, ele tem que estar normal. Você não vai almejar hiperventilação nesse paciente, não vai almejar uma redução desse CO2, porque isso é temporário. A partir de um certo tempo, geralmente após algumas horas, até 2 horas, esse paciente não vai mais fazer tanta resposta em relação à alteração de CO2. Então, você vai perder esse mecanismo e você vai causar uma descompensação muito importante. Seguindo sobre os tipos de edema que a gente tem. Então, edema vasogênico e edema citotóxico são os nossos principais, tá? O edema vasogênico é aquele edema da perda da barreira hematoencefálica. É aquele paciente que tem um tumor cerebral, tem um abscesso cerebral, e é esse paciente que muito provavelmente responde à corticoterapia. Quando a gente tem um edema citotóxico, que é aquele edema causado pelo acidente vascular encefálico isquêmico, ou então o hemorrágico que fez edema perirregional, é o paciente com edema citotóxico. Então, foi a célula que sofreu, a célula que está em processo de morte, que teve a perda da sua bomba de sódio, potássio, TPase, e com isso ela está inchada e está grande. E esse paciente ele não vai responder ao corticoide. Então, corticoterapia ela não é indicada para hipertensão intracraniana. Ela é indicada para alguns casos de pressão intracraniana aumentada, causadas por patologias específicas que são os pacientes do edema vasogênico. Seguinte, então. Deixa eu ir mais para frente. Eu quero falar agora sobre o tratamento. Então, assim, como que você vai manejar a hipertensão intracraniana? Primeira coisa que você tem que pensar quando você recebe um paciente com pressão intracraniana aumentada é qual é a patologia, o que você vai fazer para resolver isso. Então, você vai estabilizar esse paciente? Sim, mas ao mesmo tempo, na sua cabeça, você tem que saber que você tem que tratar a causa. Então, será que esse paciente tem um hematoma intraparenquimatoso que possa ser drenado? E aí, com isso, melhorar? Será que esse paciente está com um AVC isquêmico que é hemisférico e não precise fazer uma cranectomia descompressiva? Que mais? Um tumor cerebral que tenha que ser operado? Um abscesso cerebral que tenha que ser drenado? Um paciente pós-TCE? Ou, às vezes, aquele pacientinho idoso que chegou para você, que teve uma história de queda uns 4, 5, até 15 dias depois. Será que esse paciente, então, não tem um subdural que você precise drenar? Então, a primeira coisa a pensar é o que causou essa hipertensão intracraniana e programar o tratamento da causa. E isso a gente precisa, geralmente, muito do apoio do neurocirurgião. Tá? Enquanto isso vai andando, você tem que estabilizar e garantir que esse paciente tolere o tempo até que tudo isso seja resolvido. Então, você tem que estabilizar esse paciente e garantir da melhor forma possível uma boa perfusão cerebral.
Então tá, então você recebeu um paciente com hipertensão intracraniana, ele chegou para você, ele foi entubado no transporte, foi entubado no pronto atendimento, e você agora precisa estabilizar. A primeira coisa que você vai fazer é avaliar esse paciente se não tem qualquer outro fator muito fácil de ser corrigido que possa te ajudar nesse manejo. Então, você vai ver, você vai posicionar esse paciente da forma adequada, vai sentar ele, vai deitar ele com a cabeça neutra, sentar com virar o pescoço. Isso pode, muito sutil, mas diminuir o retorno venoso desse paciente, fazer hipertensão intracraniana. Então, cabeceira elevada, posição neutra da cabeça. Você vai ver se esse paciente não tem dor, porque dor vai causar hipertensão intracraniana nele. Então, trate a dor desse paciente. Febre, procure ver se ele não está com febre, trate febre nesse paciente. Faça um destro dele, veja a glicemia, ele não pode fazer hiperglicemia, muito menos hipoglicemia. Então, corrija todos esses fatores que são muito simples da gente fazer dentro da UTI. Ok, você tirou tudo isso que poderia estar causando hipertensão intracraniana nele a mais, mas ele ainda está no quadro de hipertensão intracraniana. Então, o que, que você vai fazer? Qual é a sua primeira linha de tratamento? É sedação, tá? Então, a primeira coisa a fazer é sedar esse paciente. A gente vai fazer sedação, então, com propofol. Você faz inicialmente uma dose em bolos de propofol para poder acoplar esse paciente, sedou ele. Se você, mesmo tendo feito a sedação, esse paciente continua com hipertensão intracraniana, qual que é o segundo passo que você vai fazer? Você vai voltar lá no começo, procurar de novo se ele não tem febre, dor, hiper ou hipoglicemia, algum distúrbio metabólico, alteração de sódio. Então, corrigir esses fatores de novo. Lembre sempre que antes de seguir para o próximo passo, você tem que corrigir aqueles outros fatores, porque mesmo que eles estivessem normais na entrada do paciente, agora já se passaram algumas horas, agora eles podem estar alterados. Então, corrija de novo esses fatores, reposicione de novo esse paciente, ajuste a sedação, de novo. Então, de novo você vai lá e vai tentar melhorar e otimizar a sedação desse paciente, tá? E por terceiro é que você vai pensar na osmoterapia, tá? Então, ela é a terceira, nossa segunda para terceira linha de tratamento, é você fazer salina hipertônica ou manitol. Não tem muito uma definição se você vai preferir um ou o outro. A gente tende a pacientes que talvez tiveram um trauma, sofreram alguma coisa que possa fazer com que eles perderam volemia, então talvez seja melhor você fazer uma salina hipertônica, porque você não vai abrir mais diurese desse paciente, talvez você não vai contribuir para a depressão volêmica dele. Então, talvez esse seja o paciente que você poderia optar melhor na salina hipertônica. Mas se não, você pode fazer um ou outro. A gente às vezes alterna, faz um pouco um, depois muda para o outro, para também não sobrecarregar esse paciente com alguma dessas terapias, porque elas não são terapias sem nenhuma complicação, né? Então, a hora que você faz a salina ou o manitol, a primeira ação dele é diminuir a viscosidade sanguínea. Depois ele vai fazer a sua ação osmolar mesmo. Mas inicialmente ele vai expandir a volemia do paciente, diminuir a viscosidade sanguínea e melhorar a perfusão cerebral. Tá? Fez isso, você sedou o paciente, ajustou a sedação, você fez a osmoterapia, já fez várias vezes repetidas, e esse paciente continua evoluindo com hipertensão intracraniana, você tem que ir para o próximo passo. O que seria esse próximo passo? Corrigir de novo tudo que você já corrigiu, então volte no começo, reveja todos os fatores de novo, reveja a sedação de novo, e aí então não teve jeito, esse paciente ainda está com hipertensão intracraniana, você vai ter que discutir com o neurocirurgião, talvez fazer uma craniectomia descompressiva, talvez às vezes, né, uma drenagem que nem precisa ser uma craniectomia descompressiva, que é mais agressiva, às vezes uma drenagem menos invasiva nesse paciente, ela também pode ser bastante benéfica. Desculpa. E aí, por último, é aquele paciente super refratário que você pensaria no barbitúrico. Como a barbitúrico, como a Amanda falou, tem muita complicação, né? É um paciente que vai muito facilmente evoluir com infecções, porque ele causa uma paralisação da musculatura ciliar.
E quando você for pensar no coma barbitúrico, inicialmente pense numa dose em bolos e uma dose única. Se mesmo assim você não conseguiu, você aí entraria com uma dose em uso contínuo, mas isso é a exceção da exceção e geralmente os pacientes tendem a ser tratados antes e a serem compensados da melhor forma possível antes. Outra coisa que você tem que pensar, então esse paciente que internou para você, você fez o tratamento da hipertensão intracraniana, mas você tem que garantir que você tem uma boa monitorização dele. Então esse paciente precisa necessariamente estar com acesso central, precisa estar com uma punção de PM invasiva para que você consiga fazer o cálculo da PPC, né? Então, garantir que esse paciente fique com uma pressão de perfusão cerebral ali entre 60 e 70, mesmo que às vezes a pique dele fique um pouquinho mais alta. Vai discutir com esse neurocirurgião se às vezes não foi passada uma pique, será que não poderia então fazer uma pique? O melhor jeito que a gente acha é a pique via DVE, que é onde a gente tem uma avaliação um pouco mais global de tudo, mas nada impede que seja feita uma passagem de uma pique intraparenquimatosa próxima da região ou não, em que ela ajuda a gente nesse manejo. Seguinte, deixa eu ver. Bom, em relação aqui às curvas, então algo bastante importante, né? Então a gente vê lá no box 7 que a gente tem a Elisa tem uma DVE e ela tem então, uma curva lá no monitor. Se você vê a curva do nosso paciente, você vai ver que às vezes essa paciente sobe um pouquinho e altera essa conformidade ali como a letra A e vai ali para o letra B. Então, é um paciente que já tem um quadro mais agudo, está perdendo a complacência cerebral, mas ainda pode não ter nenhum sintoma. Mas esse é um paciente que você tem que ficar muito atento, né? Você tem que prestar muita atenção nesse doente. Porque pode ser que ainda ele esteja com um valor ok, está tudo bem, você está controlando a pressão de perfusão, está garantindo um bom fluxo sanguíneo cerebral, mas qualquer mínima coisa desse paciente vai fazer com que ele descompense, baixar a cabeceira para tomar banho, interagir com o ventilador. Então, são pacientes em que a gente tem que ficar mais atento a qualquer mínimo detalhe, porque você pode perder esse paciente assim rapidamente. Deixa eu ver aqui mais. Acho que era isso. E sobre a craniectomia descompressiva, então, quando um paciente faz um AVC isquêmico hemisférico, você tem que pensar na craniectomia descompressiva antes. Então, ela seria prévia a ECD. Então, o paciente que tem o AVC, ele faz o pico do edema ali de 3 a 5 dias. Então, se você for fazer a craniectomia descompressiva, você faria ali, decide ali nas primeiras 48 horas do internamento desse paciente. A craniectomia descompressiva, ela geralmente tem em torno de 15 centímetros, tá? 15 por 12, mais ou menos, seria o indicado. Ela é do lado da lesão, tá? Então, veja ali, sempre que tem, onde está marcado a região do AVC é onde é feita a craniectomia, tá? E ela tem que ser precoce, tá? Depois que o paciente tem a craniectomia descompressiva, você vai atrasar um pouquinho o pico do edema, tá? Então, em vez de 3 a 5, esse paciente pode começar a fazer mais edema cerebral lá pelo 6º, 7º de ictus, tá? Sobre o paciente do TCE, que é aquele paciente que antigamente fazia cranectomia bifrontal, ela também já não tem mais tanta indicação assim. Tá? É muito raro de se ver um paciente fazer cranectomia bifrontal, a gente geralmente opta por fazer ela lateralizada mesmo. Que mais? Eu queria comentar mais um pouquinho sobre o que você falou também de hipotermia, né? A hipotermia, ela ainda é um pouco controversa. Então, o que a gente sabe? Se você está num centro que faz hipotermia, que tem o costume de fazer hipotermia, você pode continuar fazendo, tá? Os estudos não são assim, nossa, hipotermia é ruim ou hipotermia é boa. Não, se você tem um bom manejo, sua equipe sabe fazer, você já está adaptado àquilo e você tem uma boa resposta, você pode continuar fazendo. Se você não tem, se o seu serviço não faz hipotermia terapêutica, não precisa ir em busca disso, porque ela também não é algo que vai mudar
a rotina e a conduta e o desfecho dos seus pacientes em si, tá? Até também dos pacientes que fazem hipotermia terapêutica, né? Aquele paciente que fez uma parada cardíaca prolongada, que a gente fazia a hipotermia terapêutica também como uma medida de proteção neurológica. Se você não tem esse costume de fazer isso no seu centro, você não precisa ir atrás de fazê-lo. Mas se você já estava fazendo e tinha um bom resultado, você pode continuar mantendo isso. Sim. Acho que era isso também que eu queria comentar. Alguma pergunta, Thaís? Alguma coisa? Muito boa. Então, tá bom. Doutor, tá por aí? Eu tô. E, puxa vida, adorei a aula da Amanda e excepcional os teus comentários. Lindo mesmo, foi muito especial a aula hoje. Obrigada. Eu não tenho nada para poder acrescentar, só para elogiá-las e parabéns aí pela evolução das aulas. Tá bom? Muito bom, Amanda. Obrigado. Obrigada, doutor. Então tá bom, muito obrigada. Então, pessoal, semana que vem a gente vai ter aula de cardio, tá bom? Tá bom.